Pod In Mentorando com Elas. Olá, incríveis! Mais uma edição do Pod In Mentorando com Elas. Eu sou a Carla Lobato, Business Coach Sistêmico. Estou aqui com a Edneia Rauta, mais uma vez, para trazer ferramentas por meio desse podcast maravilhoso. É isso aí, Carla. Eu sou Edneia Rauta, jornalista, assessora de comunicação, e a gente quer trazer cada vez mais conteúdo para enriquecer o empreender feminino das mulheres espalhadas por aí. E o estruturado é o que a gente quer trazer para vocês. Cada episódio com uma personalidade, com uma autoridade dentro do seu campo de atuação. Hoje nós vamos falar sobre CNPJ. E nada melhor do que a nossa incrível Ingra Ohana, que vai te trazer uma lucidez sobre esse assunto. Bem-vinda, Ingra. Obrigada, meninas. Estou bem feliz de poder estar aqui pelo convite e de compartilhar, levando conhecimento para as mulheres, da importância do empreendedorismo, mas de forma legalizada. Exatamente. Bem-vinda, Ingra. Então, a Ingra é uma mulher inspiradora, Saiu lá de Concórdia, montou sua empresa há uns 21 anos, formalizou a sua empresa e como contadora depois quis expandir um pouquinho o mercado, veio para Florianópolis, deixou toda uma equipe lá trabalhando, que hoje é possível essas facilidades, de se trabalhar de forma remota, de forma um pouco mais à distância, e veio para Florianópolis para transformar também a sua empresa, enriquecê-la e expandir o mercado, Queria que você contasse um pouquinho, Ingra, sobre a sua história de vida. Ed, então, o escritório nasceu quando logo que eu me formei, lá em Concórdia, oeste de Santa Catarina, e quando eu comecei, que eu planejei, eu acredito que o que acontece com várias mulheres quando o sonho começa a brotar, Fica naquela dúvida de o que eu faço, será que eu vou conseguir? Eu senti isso também. E ao mesmo tempo que fui conforme aquilo que a minha mente e o meu desejo maior falava. Porque eu recebi o não do meu pai, você é muito nova, espera. E a gente busca validação de alguém. Mas enfim, montei o escritório, pisava assim em nuvens, pensando, meu Deus, será que eu faço isso? E fiz. Hoje já fazem 12 anos que o escritório existe, mas eu comecei a trabalhar com contabilidade desde os 16, então eu tenho 33, são 17 anos com contabilidade, respirando isso todo santo dia. E no decorrer disso, montei o escritório, deu super certo, graças a Deus. Eu brinco porque eu sou a empresa 1 do meu sistema, meu pai é a empresa 2, E hoje a gente atende mais de 500 empresas espalhadas no Brasil inteiro, coisa que só me trouxe facilidade por ter vindo para Florianópolis, quando eu entendi que o digital poderia existir. Então isso também deixa como um gatilho, para as mulheres que nos escutam, porque muitas vezes nós nos limitamos à nossa abrangência geográfica. Até onde o nosso pé pode ir, sendo que, na verdade, muito dos profissionais de hoje em dia, das profissionais, podem atender Brasil. Só que muitas vezes a mente limita. E aí foi expandindo, contratei a primeira funcionária, e aí foi indo, os clientes fomos captando. Moral da história, que quando foi 2020, aconteceu um episódio pessoal onde deu start de eu vir para Florianópolis com os meus 2 filhos, para mudar a paisagem. E na verdade eu não imaginei que o impacto fosse tão grande no meu âmbito profissional também, Onde eu comecei a conhecer pessoas, vocês, E outras mulheres, e participando de grupos de network. E aí foi. Hoje, graças a Deus, eu, que sou a cabeça do negócio, não estou presencial. Então, sim, ainda assim existe. A contadora não precisa ficar atrás da mesa, sentadinha, formal, de terninho, Nós podemos sim fazer negócios, ver outros negócios, fazer nascer outros sonhos através do digital. E eu acredito muito nisso, inclusive no poder de estar dentro de casa, cuidando do meu lar e prosperando ao mesmo tempo. Isso mostra muito a tua veia, Porque você começou a falar ali da questão do empreender, do teu escritório, mas com 12 anos você já empreendia vendendo docinho, então assim, isso está muito em você.
Tem mulheres que despertam no começo, né, aquela sua transição de criança para adolescente. Tem mulheres que vão um pouco mais tarde e não tem idade. Tem sim que olhar para a importância de ter um CNPJ. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sem sombra de dúvidas, para mim até é clichê, né, por ser contadora, mas eu vejo que a legalização até mental, não é nem a parte formal, é o fato de nós encarar o eu sou empresária agora, né? Porque eu posso ser empreendedora no CNPJ de outras pessoas, agora o ser empresária é no teu próprio. E isso encarna algo assim, não sei explicar, eu vejo por mim, na época eu também pensava, será que eu monto um CNPJ? Porque eu poderia começar pelo meu CPF. Para pagar imposto? Eu posso atuar pelo CPF, nada me impede, e sim, real, mas tem mecanismo de se avaliar qual é o momento ideal de se transformar numa empresa, o porquê. Eu diria assim, sem sombra de dúvidas, que abre portas, você está preparada. Se um cliente grande te contratar e te pedir uma nota, você não está impedido. Você olha para o teu negócio de uma forma mais clara, porque você tem você não fica preso, ai meu Deus, se alguém me denunciar, ai meu Deus, e se alguém pedir nota. Então assim, a mente expande, isso já está resolvido. Claro, tem um investimento, óbvio que tem. Claro. Né? E hoje também tem vários tipos de empresas que tu pode começar com um gasto menor. Sim. Mas a partir daí, isso eu vejo assim, a questão de liberdade mental, e a prosperidade acaba vindo em consequência, porque são pequenas coisas que a gente corta pela raiz, pelo simples fato de que, pronto, isso tá resolvido. E agora, só vou trabalhar, fazer dinheiro, né, criar pessoas, conhecer pessoas, vender meu produto. E orgulho, né? Tá bom. E orgulho, né, de você ter de dizer, eu tenho uma empresa com o meu CNPJ, eu consolidei ela. Sim. E é esse o objetivo do Pode Ir Mentorando com Elas. Trazer para a empreendedora feminina, para o empreender feminino, trazer o teu empreender feminino de uma forma estruturada. Você só vai ter resultados de propriedade. Em outro episódio aqui, nós vimos a Camila Nunes falar sobre propriedade intelectual. Tudo vai se encaixando e você não se posiciona mais ali embaixo. Você vai se posicionando, vai crescendo e você consegue ter um ticket maior do seu negócio, inclusive para pagar todas essas estruturas, que a gente está falando de estruturas base. É uma estrutura base para começar. Porque a mulher, ela é uma mulher, eu sempre digo que a mulher, o maior destaque dela é que ela se conecta. Tanto que estamos aqui, fizemos parte de um núcleo de networking estruturado para mulheres, elas se conectam, né? Aquilo ali vai crescendo. Mas o foco, saber que ela pode ser estruturada, que ela deve ser estruturada, que ela tem sim que se legalizar, porque ali na frente ela pode querer comprar um apartamento, ela pode... Ela pode, não é só comprar um apartamento, ela pode se olhar no espelho e dizer assim, eu sou autoridade da minha empresa, do meu negócio, eu posso. E isso só vai conseguir se você for fazendo, lá no primeiro episódio, alianças, né? Porque as pessoas acham que tem que pagar tudo. Calma, a gente vai pagar tudo. Mas é um pouco de cada vez. Dá para você construir isso. É porque é uma construção, né? Você vai evoluindo, a tua empresa vai evoluindo, você pode começar como um MEI, que talvez não tenha os impostos, mas que bom quando você passa, é um trampolim. A gente quer sempre crescer. Ah, mas agora eu tenho que pagar imposto, então meu dinheiro fica ali restrito, fica limitado. Não, que bom que você chegou nesse patamar. Então vamos querendo crescer mais, isso, né? Edi, até a questão assim, tá muito... pré-condicionado na mente de vários, assim, eu vou dizer assim, nem é só mulheres, né, dos brasileiros em si. Ai, não quero pagar imposto, óbvio, quem quer, gente? Mas o simples fato de que a minha preocupação seja outra e não colocar energia nisso, né? Eu sempre falo pro meu cliente assim, tá, beleza, tem um MEI, ok, mas não queira ser MEI para sempre. O MEI recebe 81 mil ano. Cara, que tu extrapole isso, que tu não possa nem ser simples mais, né? Que é 4 milhões e 800, já é outro patamar. Sim. Então, assim, o fato de nós olhar pro hoje, o que eu falo, vamos supor, para as mulheres que estão nos ouvindo e que não são formais. Sim.
Isso é importante. Então assim, o que elas devem fazer? Em que momento é bom empreender? Então tem um momento certo. Você não é para todos que de cara vale a pena um CNPJ. Perfeito. Sim. Ok, e quando é o momento? Eu diria que por volta de 4 a 5 mil, 3.500 a 4.500 pode ser o estalo. Vou procurar um contador para avaliar o meu caso. Sim. Por quê? Porque tem a tabela de imposto de renda, que daí as pessoas ficam com medo. Mas daí, eu não vou montar empresa porque vou pagar imposto. Mas no imposto de renda, na pessoa física, que é o autônomo, paga 27,5%. Então, assim, em que momento? Será que tu tá tendo economia mesmo? Na ilegalidade, não podendo dar uma nota, não podendo botar a cara, porque, não, eu ainda não sou empresa, eu sou autônoma. Até no tom de voz a gente observa. A pessoa não se empodera daquilo, não encarna o empresário. Eu tenho um episódio com a Ingra, quando... há uns 5 anos atrás, eu acho, né? 5 anos atrás, eu estava numa situação bem complexa, porque assim, a gente pode ter situações complexas. E ela me foi apresentada. Eu disse assim, Ingra, de todo esse histórico que eu tive, que aconteceu comigo, eu preciso de um CNPJ. Como tu vais fazer isso, né? Gente, ela rapidinho estudou meu caso, nós fizemos um planejamento, lembra? Ela abriu um CNPJ para mim, eu sou uma limitada, eu tenho mais de 4 anos de núcleo de network, dando nota, e se eu não tivesse tomado essa postura e não tivesse uma aliança com uma pessoa competente, eu não estaria aqui. Porque às vezes a mulher ela se sente tão vulnerável, tão fragilizada, que ela não consegue ver que tem uma luz no final do túnel. Então, peça ajuda. Peça ajuda para profissionais que vão te ajudar. Olha, eu poderia ser uma qualquer. É um qualquer. Quando você se coloca nesse patamar de estar legalizado. E nós temos, já juntando outra coisa aqui, as minhas mentoradas, eu faço mentoria empresarial e business coach, passo para ela. Eu tenho uma mentorada que é cliente minha e dela. E ela chega assim para mim, esse mês está ruim. Nem paguei quase imposto. Olha a mentalidade que você está trazendo para as mulheres. É isso. Se você paga imposto é porque você faturou. Se você tem uma orientadora que vai te direcionar de que forma que é melhor o status da sua empresa, né? Que isso certo a gente vai falar pela frente. Qual o status da sua empresa, ela vai saber qual é o melhor imposto, qual é o melhor status, qual é o melhor imposto para o momento dela de faturamento. E é uma preocupação desnecessária para o empresário, porque não tem por que desprender energia em algo que tem um profissional que faz. Era esse o ponto que eu ia chegar, né? Tem onde buscar as orientações, né? Os contadores estão aí para justamente contribuir com isso, né? Tem essa formação para isso. E qual é o processo, Ingra? Assim, não, legal. Então agora eu vou atrás e vou ver para abrir o meu CNPJ. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entrar em contato com o profissional da contabilidade, principalmente, mas MEI não precisa de contador. Não precisa. Só que tem que estar legalizado em todas as esferas. Não adianta ir lá montar o CNPJ na internet e achar que aquilo ali é ter empresa. Você tem um CNPJ. Fim. Tem alvarás. Tem a parte legal, tem que informar o fisco. Ônus e bônus, né? Exatamente. Então, assim, tem que sempre ter essa noção. Vai fazer completo, então, quero montar um MEI. Ou vai na prefeitura, o MEI mesmo, a prefeitura tem, geralmente, o setor responsável para fazer isso. Mas lembrando que, geralmente, só se faz o CNPJ. A parte cadastral tem que conferir. Eu sempre menciono isso, porque eu tenho clientes MEI que, quando eles vão precisar do CNPJ para uma licitação, não tem as certidões negativas, porque as declarações que não são obrigatórias não foram feitas. Então, são pequenos gatilhos. Mas o que eu falaria para a pessoa? Primeiro passo, busque ajuda. Busque conhecimento. Mas é tudo muito caro. Será? Que é caro, porque muitas vezes se cria... eu não quero pagar imposto, eu não quero isso, tudo é muito caro, a burocracia. E, na verdade, em uma semana eu monto o CNPJ se fosse uma limitada. Porque demora um monte. E se não der certo? Custa muito para baixar, para fechar esse CNPJ, então eu vejo que já tem isso condicionado. Então questione, marca um horário com o contador, né? Com uma contadora, principalmente. Sim. Né? Exatamente. Aqui. Vamos alimentar o sistema, né? Ô, Ingra, você falou que a MEI, a pessoa pode ir na prefeitura e tudo. Eu vejo lá as nossas colaboradoras que eu tenho lá pra pousada, elas são tudo MEI. Só que por má informação,
criam dívidas. Porque não paga o seu imposto, porque não paga aquela taxa do mês. Por isso a importância de ter um contador orientando. Mas qual é a hora que... Não, a partir desta é fundamental e você não consegue ir a nenhum lugar sem um contador. No status da empresa. A partir do momento, obrigatoriedade de ter um contador é a partir do momento que fosse sair do MEI. Ou então, eu sou o MEI, mas vou registrar um funcionário. Ok. Né? Esse momento você teria que ter um contador. Já coloco também um detalhe. Hoje, por exemplo, no meu escritório, o MEI não precisa nos contratar mensal. Isso é importante. Eu faço o trabalho da assessoria mensal para MEI. Emitir nota, controlar limites, essas coisas todas. Mas ele pode somente contratar uma consultoria, que a gente fala de consultoria anual, onde a gente passa todos os detalhes, a gente entrega uma planilha para controlar o limite mensal, para não extrapolar os 81 mil, que é o limite do MEI. Então tem todo um detalhe. E quando migra dos 81 mil, não, daí já tem que mudar o contrato social, já tem que colocar outro nome, vai ter sócio, não vai ter, ou uma atividade que é impeditiva, de repente, eu como contadora, eu tinha um ponto comercial e agora eu quero ser contadora. Contabilidade não pode ser MEI, então são pequenos ajustes, mas eu diria assim, a partir do momento que se decide empreender, ou que você tem um negócio, ou que você colocou a cara no Instagram para vender o teu produto, busque saber primeiro como abrir, como legalizar, quais são os riscos, quais alvarás você teria que ter, porque não vale a pena colocar a cara, fazer o teu negócio, colocar uma fachada, fazer cartão de visita, de repente até o episódio sobre marcas e patentes, você faz tudo, de repente tem alguém que já tem o teu nome. Exatamente. Então assim, não tem por que correr esses riscos de não ver o que precisa ser feito, para depois o investimento ou a despesa ser muito maior por um descuido. Isso. Por isso que é importante você, homem ou mulher que está assistindo esse episódio, e ver que isso vai acrescentar na vida da sua irmã, da sua cunhada, daquela sua amiga. Encaminhe para ela esse vídeo, porque o nosso objetivo é trazer mentorias com pessoas da autoridade que estão aqui, para que elas consigam se orientar, porque às vezes é por ignorância, né, Ingra? Totalmente. É por ignorância e muitas vezes é por negligência. Então, assim, não sejamos negligentes conosco. Vamos atrás. A gente já está entregando de uma forma gratuita estando aqui no canal. Então, prestem atenção. E um detalhe que eu lembrei, você falando, Carlinha, a importância também, em consequência, de ter o CNPJ, né? Para nós mulheres. Eu tive bebê há pouco tempo. Se eu tô informal, eu não tô amparada. Eu vou ganhar o auxílio maternidade, é um salário mínimo. Ok, mas é um salário mínimo. Por 4 meses. Isso vai me ajudar muito, como vai ajudar outras mulheres. Se tá na informalidade, não. Mas eu pago aquele carnê. Ok, tá amparada. Mas aquele carnê é bem maior do que se fosse contribuir tendo um MEI. E daí, tem os mecanismos. Hoje eu pago como profissional liberal, agora eu quero ter uma empresa. O que é vantagem? O que eu faço? Homens, acidente. Isso. Te impede. Sim. E às vezes a pessoa é autônoma e tem funcionários no CPF, alguém se machuca. Como você vai responder com o CPF? Então, assim, tem tudo isso, né? Auxílio acidente, auxílio maternidade, auxílio doença. Isso tudo nós estamos amparados simplesmente tendo um MEI, tendo empresa também. E isso abre o caminho, dando segurança. E nem só isso. Você está contribuindo com o INSS, além dos auxílios, vale como aposentadoria. Né? Claro que cada uma na sua especificidade. MEI é aposentadoria só por idade, não por contribuição. Isso a gente não entraria no mérito, mas ainda assim você está sendo contribuinte, vai contar para aposentadoria lá no final. Então não vale a pena você passar anos como autônomo, sendo que depois lá na frente a conta não vai fechar, né? Não vai. E por isso esse observar, né? Como o MEI é uma característica. Se eu avançar um pouquinho, eu vou pagar imposto, eu vou estar ganhando mais, mas eu também vou ter outros benefícios ali na frente, né? A minha manicure, ela quebrou o punho jogando vôlei. E ela não tinha MEI. Ela trabalhava em um salão, naquele horário que ela ia, enfim. E ela teve que ficar 3 meses parada, porque a manicure é a mão. É a mão, ela só usa... E daí, esses 3 meses, ela fez o quê? Ela podia estar ganhando pelo menos um salário. Se ela estivesse
Legal. pagando legal ali como MEI, né? Então, toda essa observância é interessante para saber aonde que eu quero estar, como que eu quero estar, me posicionar e para onde que a minha empresa quer ir. De né? que tamanho você quer ser. Exatamente. Aí passa também pela disciplina de você se organizar e já ir visualizando isso. Ah, não, eu quero... O ano que vem, olha, eu já ultrapassei aqui os meus 81 mil. Ou seja, já vou ser... Então, o ano que vem eu terei que pagar outros impostos. Enfim, você se organiza. Tem como. Tudo. Exatamente. Você tendo conhecimento, você tendo esses esclarecimentos, você consegue se organizar. E um dado interessante que eu trouxe aqui do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. O tempo médio de abertura de uma empresa é de 1 dia e 3 horas. Teve uma redução de 2 horas em relação ao ano passado. Eu achei um dado bem interessante. Muito interessante. Porque muita gente fala, leva tempo. a burocracia. A burocracia. Não, tempo de 30 dias. Exatamente. Passou o tempo. Não se fala mais em tempo, né? E só em 2023 foram abertas 3.868.687 empresas no Brasil. Foi 0,7 a mais que em 2022. Eu achei um dado bem interessante para a gente ver como as pessoas estão legalizando. Imagina, mais de 3 milhões de novas empresas. Por outro lado, houve o fechamento de 675 mil empresas. Né? Voltamos a falar o que já falamos em outro episódio, né? O empreender não é fácil. Exige disciplina, como diz a nossa desafio, mentorada. É um desafio, mas você pode ter as alianças certas para ir avançando, né? Com certeza. E vocês sabem quais são os setores que mais abriram empresas? Não sabem? Nossa jornalista vai como- nos dizer. Comércio e prestação de serviço representaram 81,7% das empresas abertas o ano passado. Que maravilha. Eu achei um volume bem... Que expressivo. Bem expressivo. Ô, Ingra, o que se dá? Bom, várias coisas se dá um fechamento de uma empresa, né? A gente falou bastante sobre MEI, mas vamos falar sobre outros patamares. Eu tenho empresas, por exemplo, agora o nosso podcast, o Podim, ele vai receber a lei de incentivo fiscal da Rouanet. E nós estamos em busca de empresa, né? E tinha uma empresa super bacana aí que eu disse, aquela ali tá certa. Não. Ela tem várias empresas no Simples para fugir do lucro real, né? Isso aí não é para fugir, mas é uma articulação, né? Uma manobra que com certeza foi orientada por um contador, uma manobra para isso. Então, existe várias manobras para isso, para que você pague menos de imposto e consiga ter mais lucratividade no teu negócio. E qual é a diferença dessa questão do Simples e do imposto real? A diferença é bem grande. Na verdade, assim, se nós parar para pensar, existem essas manobras lícitas e ilícitas. Nós vamos Deixar falar aqui claro, só de né? listas, né? Porque quando a gente fala manobra, se um contador escutar e eu participando, eu preciso deixar claro. Não, a manobra que eu quis dizer não foi no mau sentido, foi que você tem várias maneiras de fazer uma mesma coisa de uma forma legal. E assim, o que eu vejo muito são exatamente o que você falou, porém deveriam ser filiais. E não vários CNPJs diferentes. Então tem toda essa questão. Mas a diferença de uma empresa do lucro real para uma empresa do Simples Nacional é que, pelo próprio nome já diz, não é toda empresa que tem que ser lucro real. Tem alguns patamares que sim, é obrigatoriedade, e tem outros que é opcional por questão tributária mesmo, por questão de economia. Sim. Agora, o lucro real, muita gente, e tá na mente, inclusive quando chegam até mim, falam isso, eu quero ser lucro real porque não paga imposto. Me disseram que o lucro real não paga imposto. Não, por favor, e aí, nos procure. Eu também quero ser. E aí eu explico que na verdade não é bem assim. O lucro real, ele tem, a gente fala no final do ano ou apurações trimestrais, você paga sobre o lucro real. Então a gente faz toda a apuração se houve lucro ou não. Detalhe, se a empresa teve prejuízo,
não vai pagar imposto, porque é sobre o lucro real. Então, o que acontece sim muito é que muitas empresas fazem dar prejuízo para não pagar 2 tipos de impostos que são sobre esse lucro. Mas, via de regra, as empresas que são lucro real, por mérito, por avaliação, por economia tributária, por ser de fato melhor para elas, quando elas investem, por exemplo, numa empresa, numa ONG, que tem esse incentivo, elas... É uma despesa, ou seja, vamos pensar que essa empresa tem 100 mil de lucro, mas ela investiu, ela colocou no CNPJ de vocês, na ONG de vocês, 20. Então ela não vai pagar imposto sobre 100, ela vai ter deduções aí por estar auxiliando, por estar fazendo essas doações específicas que permite por ser lucro real. Na realidade, o nosso, que é o Podin, ele é sobre o imposto, 4% do valor que ele pagaria para o imposto, ele pode patrocinar o Podin e pode, daí tem a contrapartida. Então, ao invés de ele ter aquele custo de marketing, ele divulga. Então, ele vai pegar 2 DARF, né? A DARF do imposto, dos 96% e os 4% com o nosso código. E assim vai estar apoiando o empreender feminino, ou apoiando qualquer causa, porque tem várias coisas aí que você pode apoiar, e você está tendo a contrapartida do marketing. Então, também é uma maneira inteligente, porque assim, eu digo para as minhas mentoradas, você mora no Brasil, você paga imposto, ok? Então não fuja dele. Não, e vale lembrar Faz a melhor de que, tudo. na verdade, o valor ia ter que ser pago de qualquer maneira. Exatamente. Só que você vai ter uma contrapartida de marketing em cima do... E mesmo se não tivesse, tá apoiando uma causa. Porque mesmo se não tivesse, daí cabe as ONGs, né? Isso. É o direcionamento, né? É o direcionamento de imposto. Exatamente. Você vai ter que pagar aquele imposto, você direciona para um projeto cultural, para um projeto social, tem enfim. Vários. Aí você define, né? E Ingra, como evoluir ao longo do processo aí de uma empresa, como buscar essa evolução de crescimento para fortalecimento dos seus CNPJs? Tem alguma dica que você poderia passar? Com certeza. Um pensamento que eu trago, inclusive, por estar nessa parte maternal, né? Quando um filho nasce, nós não vamos lá e colocamos comida na boquinha. Não, porque ele não pode, é só depois de 6 meses. Tem fases. A mesma coisa para as empresas. Muitas vezes nós abrimos CNPJs acreditando que não precisa de um bom financeiro, não precisa ter um CNPJ, não precisa, eu sou pequeno, não precisa agora, não é o momento. Então, assim, a dica que eu deixo não é pensando em coisas estratosféricas mirabolantes, é fazer o feijão com arroz. Que a Carlinha fala. É fazer o básico bem feito no início. Porque depois que você for grande, o trabalho, a energia é muito maior. Eu vejo por mim, quando o escritório já era no método tradicional, abri em 2012. Em 2020, que aconteceu a pandemia, nós já estávamos desde 2018 caminhando para o digital. Mas 2020 foi crucial para isso. Foi onde transformou total o meu escritório em digital. Porém, se eu fosse pensar que, não precisa. Ou se eu tivesse pensado muito antes, talvez eu não teria sofrido, entre aspas, a energia colocada ali, porque eu já tinha time, eu já tinha cliente. Agora, se eu já tivesse começado, claro que lá em 2012 não era ainda comum, mas se eu já tivesse começado dentro do que eu precisava, a energia era outra quando a gente é grande. Tem essa mentalidade, eu sou peixe pequeno, isso aí deixa pros grandes. Não, eu não preciso ter um financeiro agora. A minha mulher faz, minha irmã faz. Nós temos financeiro. Qual é a recorrência? A gente pergunta qual é a recorrência. E como vocês fazem? Não, é quando dá tempo, só que assim, ultimamente eu não tenho conseguido. Então tem tudo isso. Tem, mas não é feito. Tem, mas não é executado. Então a dica que eu deixaria é ter um financeiro. Gente, o financeiro pode ser feito num caderno. Né? Claro que tem sistemas, mas pode ser feito num caderno. E bem separado, né? Financeiro pessoal, financeiro empresa, né, Ingra? Eu acho que isso não é interessante misturar. você falar. São coisas que todo mundo sabe, mas se não sabe, tá ouvindo agora. Sim, esse é o nosso intuito, com certeza. Estão escutando, tá assimilando isso, porque quando nós temos clareza, quanto que eu vendo? Quanto que eu pago? Quanto que eu tenho de despesa? Porque o problema que eu vejo é que muitas pessoas têm o CNPJ, mas não sabem. Ou falam assim, eu trabalho e não vejo a cor do dinheiro.
Eu tô pagando para trabalhar. São frases muito comuns que eu escuto. Então, assim, faça o básico. Monta seu CNPJ, faça uma boa análise, faça o controle financeiro, tudo que entra, tudo que sai bonitinho, mesmo que seja num caderno mensal, um controle, uma planilha de Excel, um sistema que seja, mas para ter visualização e poder planejar qual é o dia que eu mais vendo, qual o produto que eu mais vendo, qual é o serviço que tem mais margem. Isso tudo vai te dando um mecanismo para crescimento do CNPJ. Sim, e quem é que está mandando na minha empresa, né? Quem é que está segurando a minha empresa? Quais são as pontas que eu tenho que olhar? Você vai só olhando quando você vê a contabilidade da sua empresa, senão você não tem esse discernimento. Além de dar todo esse apoio para as empresas, você também mentora contadoras, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, basicamente, por ter migrado totalmente em 2020 em relação à pandemia, né, para o digital, ter mudado em 2021 para Florianópolis, e eu era a única que estava fora do escritório, a gente criou muitos processos internos. Então, assim, como pode, principalmente no meu ramo, tem isso, não existe possibilidade do contador sair do escritório. Esse é o pensamento. Só que eu provei que não, e eu provei pra mim mesma, porque foi uma opção, não foi algo, eu decidi morar em Florianópolis, não, eu precisei fazer isso, então eu tinha que fazer o meu plano A dar certo, não tinha plano B. E aí foi que eu criei os processos e tal. E eu comecei a entender que isso poderia virar um produto, poderia ser algo, porque contadores me chamavam, me pediam alguma coisa, falavam outras, e aí o que eu faço? E aí foi que eu comecei uma mentoria para um treinamento para outra, vender 1 hora de consultoria e começou a abrir a mente. E aí foi que ano passado eu comecei a fazer de fato isso como mentoria para contadoras. Agora até empresários estão me procurando, mas o que é esses processos? Porque eu quero ter processos. Porque o processo serve para todo negócio. Obviamente que os meus processos modelo são do meu ramo. Mas isso tudo pode ser replicado para qualquer tipo de ramo. Sim. E aí como fazer isso? Como eu não precisar estar dentro da minha empresa? Porque, eu não quero estar, mas então a empresa não pode ser você. E eu aprendi na dor que a empresa não pode ser eu. Então, isso vai trazendo clareza pro nosso negócio. Você começa a viver tua vida, observar que nem tudo precisa ser você. E aí as coisas andam. Daí foi aí que nasceu a mentoria para as contadoras. Então, contadoras, procurem Johanna que terão aulas, hein? E inclusive que nem o cliente, às vezes, quer sair da tua casa, né? Ele não, da sua empresa, ele não quer mais se deslocar não se tem essa necessidade de se deslocar, de levar o livro caixa, né? Os livros, os movimentos, entregar na mão, o malote, entregar o malote na mão do contador, não tem mais essa necessidade. Não existe tudo papel, não existe arquivo. É tudo digital, o que facilita esse atendimento de vocês, de várias empresas aí em nível nacional, de diferentes lugares do Brasil, né? Principalmente até porque, por exemplo, a Carlinha, quando ela me procurou, eu não morava aqui ainda. Eu não tinha escritório digital ainda. Escritório, porque eu tava lá na minha sede. Então foi por intermédio de uma pessoa em comum que me indicou pra ela, porque fez uma palestra lá em Concórdia e me conheceu. Então, olha só como o poder do network. Depois eu vim pra cá. Então, o digital me permitiu atender a Carla, que tava aqui em Floripa. Eu lá, resolver, criamos. Então, assim, existem meios de fazer isso. Só que nós precisamos estar suscetível, né? Pagar o preço, testar, validar. E assim, ela é tão digital que nós temos uma plataforma. Ela é a nossa, por acaso ela é a nossa contadora, né? Nós temos uma plataforma, daí você vai lá na plataforma, abre no aplicativo, clica ali, já entra e já paga ali e você, assim, resolve. Paga teu imposto, paga isso, paga aquilo, vê os teus documentos, tem teu CNPJ, tudo ali. Mas claro, né, para todo modelo de negócio tem o tipo de cliente. Isso, né, deixando bem claro, tem clientes que não querem ver o contador, então já não é eu a contadora. Exatamente. O meu negócio e claro, lembrando, é tudo humanizado, vocês que são minhas clientes, vocês falam com pessoas. Sim, exatamente. Agora, tem também o digital não humanizado. E aí, isso serve para todo modelo de negócio, não só para contabilidade. Pode ser feito para qualquer tipo de negócio, né? E aí foi que
tudo aconteceu e hoje 12 anos de escritório e agora nós temos para o pessoal lá da sede física, da cidade de Concórdia mesmo, vai ter uma notícia agora em agosto. Então, bem legal, bem interessante, por conta dessa cultura que foi cravada lá no escritório. A gente fez toda uma validação, um teste, e por eu ter um time de mães, novas coisas vêm aí. Que legal. É o apoio, né? Isso. Não é só a contadora, é o apoio Não. maternar. Eu queria que você falasse um pouco não, bastante sobre isso. Porque você é mãe de 3 incríveis, né? Esposa, tem um lar, tem a sua família e é uma empresária no ramo de contabilidade desse nível. O que significa para a Ingrid Ohana, como mulher que empreendeu desde os 12 anos, com os vários nãos e uma história linda que você tem, como você se sente nesse posto, nesse momento? Nossa, eu me sinto realizada. E por que eu falo isso? Porque às vezes, nós acreditamos que a pessoa que está começando, de repente, está começando lá dentro de casa. E ela pensa, eu precisava ter um escritório. Eu precisava ter uma sala comercial. Eu precisava... É um mecanismo. Eu comecei no inverso. Eu tinha sede, do jeito que eu sonhava. Contratei arquiteto para fazer tudo. E eu saí e fui depois de tudo, para o home office, para o dentro de casa. E isso para mim era utopia. Imagina... Eu não ser a pessoa que acendo a luz. Eu não ser a pessoa que fecha a porta. Imagina eu não estar lá se o meu cliente chegar. Imagina. Só que ao mesmo tempo eu ia negligenciando isso. Eu falo por mim, o meu lado mãe, o meu lado lar, o meu lado família. Hoje não mais. Então assim, eu vivo um sonho que para mim era impossível. Eu posso ter o meu lado mãe, estar com os meus filhos, tomar café com os meus filhos, almoçar com os meus filhos, pegar na escola. Eu posso estar vivendo isso, coisa que as prioridades mudaram, né? O termo família, hoje eu sinto que eu tenho uma família, que eu tenho um lar, eu quero estar em casa. Uma vez eu pagava para não pisar dentro de casa. Então assim, tem tudo isso que foi sendo construído. Eu te diria assim, eu acredito, não sei o dia de amanhã, mas que eu tô na melhor fase, sabe? Que lindo, que bom, viu? Isso é possível! Na melhor fase. E o estar dentro de casa, cuidando dos meus filhos, não diminuiu a minha prosperidade, só aumentou. Vale ressaltar. Porque muitas vezes a gente acredita que abrir mão de algum momento ou desacelerar vai atingir. Tem como não fazer isso. É só não transformar num problema e criar processos. Se precisarem de ajuda, empresários e empresárias. Agir em todas as áreas da vida, né? Isso. É agir na área da família, é agir na área Isso é muito do importante. empreender, do trabalho, né? Não deixando uma de lado e sim uma fortificando a outra. Se você tá bem com a família, o teu trabalho, tudo flui. Bem, se você chega em casa revoltado com o trabalho, porque hoje peguei o ônibus, porque hoje... Em casa também não vai ser legal. É verdade. Então, tudo trabalhando, né, em sintonia, em harmonia. Claro, tem dias que não tá tão legal, enfim, os altos e baixos do empreender feminino. Exatamente. Da conta de casa, dos filhos, do trabalho, de tudo isso. Mas, num conjunto como um todo, o resultado é positivo, né? Ingra, estamos finalizando o nosso bate-papo aqui. Queria que você deixasse assim uma mensagem. O que você passaria para as mulheres que estão nos ouvindo? Olha, sem saber que vocês iam me perguntar isso, eu diria, acreditem no potencial de vocês, se olhem no espelho e vejam aquilo que vocês merecem, aquilo que vocês aceitam na vida, e isso é sobre tudo, né? Todos os cenários, casamento, filhos, porque muitas vezes nós vamos tolerando coisas e nos diminuindo. E sim, sonhos praticamente impossíveis podem se tornar reais. Outra coisa, planos que falham também são bons. Eu vivo um plano que falhou. Ou seja, olhem para si, olhem para sua casa, porque a prosperidade, para mim, hoje, começa no lar. Isso aí. Que máximo. É isso aí. Muito bem. Muito obrigada, Ingra, pela tua vinda até aqui. Obrigada também. A gente agradece a profissional que você é conosco também e tudo isso que você passa, tua história de vida.
trouxe muitos esclarecimentos aqui sobre vários tipos de status de empresa e passar essa mensagem para a mulher que ela tem esse poder de dizer sim, eu vou fazer diferente, talvez o que a minha mãe fez, né? Porque tem muito isso, né? Então, muito obrigada e agradeço a todos, a todas as mulheres e a todos, quem quiser compartilhe esse nosso podcast. E nós temos também, claro, para estar aqui, os nossos apoiadoras ou as nossas apoiadoras. É isso mesmo, Carla. Eu gostaria muito de agradecer a nossa parceria, né, com a Jana Vieira, ela que é personal beauty, e o estúdio Hair Design da querida Cris. Muito obrigada, meninas, por nos apoiarem, né, nesse levar conhecimento, levar informação para as mulheres, porque aqui no Pode In, as mulheres podem sim. Obrigada, Ingrid. Obrigada, eu. Pode In Mentorando com Elas.